Boa noite, gente. Vocês já devem estar vindo acompanhando aqui algumas dessas reuniões. Alguns também devem estar na primeira vez. Mas nós temos um livro que a gente sempre segue nas quartas-feiras. Não sei se vocês conhecem. É o livro Pensamento e Vida. Esse livro é muito interessante porque, na realidade, ele foi um pedido de nós aqui encarnados ao plano espiritual para nos trazer uma leitura ou um livro ou qualquer coisa parecida que eles usam no plano espiritual. Então, o que os espíritos fizeram? Eles pegaram uma cartilha que eles usam lá em cima ou lá embaixo, ou qualquer lugar que a gente não tem muita ideia, mas que eles usam no plano espiritual e adaptaram a nós. Então se torna muito interessante porque a gente aqui está lendo o que eles leem lá em cima, o que eles passam lá em cima. Claro que as realidades são bem parecidas, né? Até porque nós somos espíritos. Mas quando a gente encarna, a coisa muda de figura. Muita coisa a gente esquece, né? Muita coisa a gente se propõe e não consegue. Então lá em cima é sempre mais esclarecedor. E é interessante, então, essa nossa palestra de hoje, esse papo, porque é sobre prosperidade. Prosperidade é interessante, né? Um tema interessante, porque na realidade, prosperidade quer dizer felicidade. Só que nem sempre a gente sabe o que a gente quer para ser feliz, né? Esse é um grande dilema de cada um de nós. O que eu quero, o que eu preciso para ser feliz? Alguns passam uma encarnação inteira e não conseguem achar essa felicidade. Outros, com muito pouco, conseguem. Né? Interessante. E aí a gente sai procurando. Eu vou ler aqui essa lição, porque apesar de ser uma lição bem profunda, ela é assim bastante esclarecedora. Né? E eu não vou deixar que vocês não saibam, né, o que eu consultei. Vamos lá. Prosperidade. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos misteres primitivos de caça e pesca. E que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência de nós, que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Olha que interessante. Gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola, se refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação.
Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas do século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não acreditam em Deus, né? Os ateus. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. De vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. É um texto assim um pouco longo, realmente, para ler. Mas tem tanta coisa aqui escrita que é importante, tem tanto toque dos espíritos para nós, quanto ao nosso dia a dia, quanto aos nossos pensamentos. E pior, é que ele fala que esses pensamentos que nós gerimos, esses pensamentos que nós criamos, né, que levam às nossas condutas, como a gente vai ver, se eles não forem retos, se eles não forem positivos, eles retornam para a gente. E aí é uma confusão. Vocês viram eles falando que muita gente fica muito tempo no umbral, muita gente fica muito tempo purgando coisas que não gostaria, porque fez, porque escolheu. E aí a gente começa aqui a bater um papo sobre esse texto. Tá? A gente começa a destrinchar um pouco mais isso. Afinal de contas, o que a gente está falando, né? De prosperidade. Mas a prosperidade material ou a prosperidade espiritual? O que interessa para nós? Que felicidade interessa para nós? Na realidade, no meu modo de ver, até quem procura a prosperidade material também está querendo a felicidade. Mas nem sempre essa prosperidade traz a felicidade. E a gente sabe de casos e mais casos de pessoas que são ricas, de pessoas que têm isso, que têm aquilo, que na realidade têm muito mais do que precisa e não são felizes. A gente vê nesses países mais civilizados, Suécia, Suíça e tal, assim, um número altíssimo de suicídio de jovens. Mas eles têm um estudo ótimo, tem saúde paga, tem tudo pago, praticamente tudo pago. Por que esse suicídio tão grande? Por que o pessoal não consegue, assim, ver uma razão de viver? Né? Porque, de repente, eles não conseguem essa prosperidade espiritual, mesmo tendo a prosperidade já material. E aí a gente vai falar, então, sobre felicidade. Já que prosperidade e felicidade, na minha opinião, se igualam, né? A gente procura a prosperidade, a gente procura crescimento, a gente procura
ser alguém, né? Acontecer. Para quê? Para sermos felizes. Para poder chegar a algum lugar, né? Mas aí a gente tem que se perguntar, e eu queria que cada um de vocês se perguntasse, o que é felicidade para mim, afinal? Aonde eu quero chegar para ser feliz? Ou o que eu preciso ter, ou o que eu preciso ser para ser feliz? Porque essa pergunta a gente se faz a vida toda. E muitas vezes a gente tem uma ideia quando criança, depois como jovem, depois como adulto, né, de pouca idade, depois adulto mais velho, e sempre vai mudando. Nossos conceitos sempre vão mudando, graças a Deus, né? Porque a gente ter o mesmo conceito de criança não ia chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que se perguntar isso, o que é a prosperidade para mim? O que é a felicidade para mim? Porque sabendo o que é, eu vou poder procurar. E aí a gente vê o seguinte, que no nosso coração está o nosso tesouro, né? O que a gente procura, o que a gente quer, está no nosso coração, é o nosso tesouro. Para muitos já tem isso definido. Então é fácil correr atrás, é fácil produzir, né, esse esforço para chegar lá. Mas para outros não. Para outros ainda estão na ignorância de si mesmo, talvez até nem se conheçam. E aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai correr atrás de uma coisa que a gente não sabe? A gente às vezes nem se conhece. E aí a gente fica indo pela opinião de um, opinião de outro. Aí lê uma revista, vai pela opinião da revista, aí muda. A gente tem que se conhecer. A gente tem que fazer uma avaliação do que a gente é, para a gente chegar à conclusão do que a gente quer, né? O que eu vim fazer aqui? Isso é uma pergunta assim bacana, né? Principalmente para nós espíritas. Qual é a minha missão nessa encarnação? Qual é a minha prova? A minha prova é fácil, né? Eu vou passando pelas dificuldades, eu chamo tudo de prova. Minhas expiações também, são as dificuldades maiores ainda, eu chamo de expiação. Muitas delas até pela minha escolha mesmo aqui, como encarnado. Escolhi errado, passo por uma expiação, não tem jeito. Mas qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim produzir aqui? E isso a gente se pergunta. Nós temos assim vasta leitura, vasta opinião dos espíritos e dos espíritas, né, de muita gente. E é claro que de outras religiões que nos trazem esclarecimentos do que a gente deve fazer aqui. Que a gente veio para crescer. E assim, de uma forma bem assim resumida, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio aprender a amar. E veio aprender como é ser espírito. E viver como espírito. É o que a gente precisa fazer aqui. Mas isso não é tão fácil, né? Encarnações e encarnações passam. A gente nasce, morre, nasce, morre, um monte de vezes para tentar chegar a essa conclusão. Claro que em cada encarnação a gente deve ir melhorando um pouquinho. Então olha que bacana, hoje nós somos o melhor do que nós já fomos até hoje. Viu que bacana? Vocês podem se sentir bem. Somos o melhor do que já fomos. Isso quer dizer que tudo que a gente já foi até hoje é pior do que a gente é. Então a gente tem que pensar, mas e o que nós fomos então? Quais são as nossas tendências? O que a gente pensa ainda de errado? O que nos chama a atenção ao coração que ainda não é legal? Isso é o que nós fomos. E é o que nós estamos tentando deixar de ser. Então pronto, já descobrimos alguma coisa para fazer nessa encarnação. A gente tentar passar por cima dessas tendências negativas e melhorar. E isso já é bastante coisa, viu? Para quem acha que isso é pouco, isso já é bastante coisa. As nossas tendências são coisas arraigadas que nós temos dentro. Se forem negativas, é difícil de tirar. São os vícios nossos, né? É aquilo que a gente se compraz e sabe que não é legal. Então é muito difícil. Mas pronto, já temos um objetivo aqui. Outros objetivos são respeitarmos ao próximo, né? Que é fácil quando a gente fala em relação à nossa família, mas é muito difícil quando a gente fala em relação ao desconhecido. Pessoa que passa pela rua,
uma pessoa que a gente não simpatiza e não sabe por quê, aí é muito difícil a gente respeitar, né? Não vou nem dizer amar, respeitar. Amar é mais difícil ainda. Aí a gente deixa para a próxima encarnação, né? Pelo menos o respeitar fica um pouco mais fácil. Mas, na realidade, a gente tem que tomar essas decisões. E aí, a gente vê o seguinte, que a gente tem escolhas. Normalmente, as escolhas que a gente tem, algumas delas são positivas e outras são negativas. Aqui, nesse caso, né, a gente já sabe o que é bom comer e o que não é. A ciência está aí para ajudar a gente. Só que a gente, muitas vezes, prefere o que não é bom, mesmo sabendo que faz mal. Então, o resultado disso, gente, é que, acumulando-se escolhas erradas, a gente acaba ferindo a nós mesmos, acaba ferindo aos nossos objetivos, ferindo ao nosso tempo aqui como encarnados. Então, a gente tem que prestar atenção. A gente não pode estar assim pensando, eu estou aqui por sei lá, milagre da natureza, e aí vou viver só mais um pouquinho, não sei quanto tempo, mas depois vai tudo acabar, ou então eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Isso aí já não cola mais. Não cola mais porque os espíritos estão aí para mostrar. Por mais que a gente não queira acreditar, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que existe a Lua, a gente tem que acreditar que a Terra não está no centro do universo e o resto gira em torno dela. A gente tem que acreditar que o mar não termina chapado, assim como um casco de tartaruga ao contrário. A gente tem que acreditar nas coisas que a ciência traz. E os espíritos já estão trazendo isso há muito tempo. Então não tem mais como não acreditar. Então a ciência traz para a gente o que é bom e o que não é. As religiões trazem para a gente o que é bom e o que não é, para nós como espíritos. O espiritismo, então, é ótimo, porque ele destrincha tudo. Tudo. Se a gente lê o livro dos espíritos, assim, mais comedidamente, com mais cuidado, gente, tem tudo lá. Receita de bolo. Para quem gosta de receitas que são, assim, bem práticas, o livro dos espíritos é receita de bolo. Do que deve fazer, o que não deve e o que acontece se fizer. Então é muito fácil. Agora, onde é que está a dificuldade? É no fazer, né? E a gente vê, então, que todas as nossas escolhas, elas acabam entrando no funil e vai sair um resultado dali. Qual o resultado que a gente quer? Será que esse resultado vai trazer a nossa felicidade? A nossa prosperidade? Será que as escolhas que eu estou fazendo estão me levando à prosperidade? Ou não? É bom a gente estar aqui. Está sem? Alô? É bom a gente estar aqui porque vocês já fizeram uma escolha ótima, que foi recorrer, né, a um conhecimento maior para trazer algum benefício a vocês. Ótimo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Como a gente aprende aqui no centro. A gente entra normalmente pela dor, ou às vezes por curiosidade, ou porque vem acompanhando alguém que a gente gosta e tal. E aí começa a se engajar nos trabalhos. E aí vai se engajando, daqui a pouco a gente está mais aqui do que em casa. Muita gente aqui é assim, está mais aqui do que em casa. E se sente bem. Isso é prosperidade. Por que isso é prosperidade? Porque essa pessoa está fazendo bem a muitas outras. Então, a felicidade dela vai vir por tabela. Vai vir de qualquer maneira. Ela não precisa procurar. Ah, mas então, Renato, você está me chamando para trabalhar? Estou chamando para trabalhar. Por quê? Porque constantemente nós somos chamados a trabalhar. Não necessariamente trabalhar para ganhar alguma coisa, mas somos chamados a sermos úteis ao próximo. E aqui é um dos lugares que todo mundo pode ser útil ao próximo. Muita gente aqui trabalhando, muita gente aqui trazendo algum tipo de benefício ao próximo e realmente não cobra para isso. Então, a gente precisa começar a ter esse tipo de visão. Aqueles que estão chegando agora, ótimo. Finalmente chegaram. Vocês vão ter aí bastante escolhas pela frente. Tem aí uma ULI que são 3 anos, 4 anos agora, eu acho. Muito o que estudar, muito o que desenvolver e muito o que dar.
importante é isso. Nós temos muito o que dar. Ninguém aqui pode dizer que não tem o que dar, porque tem. Nem que seja atenção. Mas a gente precisa escolher isso. A gente está atrás da prosperidade, né? Vamos lembrar. E aí a gente viu pelo livro que as nossas ações, elas vêm lá do nosso íntimo e começa pelas emoções e desejos. Então as emoções e desejos normalmente nos guiam. Daí o cuidado que a gente tem que ter com nossos desejos e com nossas emoções. O que a gente ainda se compraz? O que traz prazer para a gente? Será que o que traz prazer para mim é legal? Legal mesmo? Ou será que simplesmente traz momentos de alegria, de felicidade, satisfação e depois eu entro em depressão? Ou às vezes ao contrário, até faz mal. Então, emoções e desejos é o que manda na gente em princípio, como ser, né? A gente tem que saber guiar essas emoções e esses desejos. Depois vem a energia mental. Por quê? Porque com essas emoções e com esses desejos, a gente começa a trabalhar essa vontade. E isso vira uma energia. E essa energia é muito forte. Eu não acredito assim que alguém aqui não saiba ou não acredite nisso. Porque se vocês notarem o que vocês querem, vocês conseguem. O que vocês querem, vocês conseguem. Só que algumas coisas dependem de muito esforço. Então a metade já não vai querer mais. Porque a gente não consegue porque não quer, né? Vamos inverter essa frase. A gente não consegue porque não quer. Porque o que a gente quer, a gente consegue. É só a gente trabalhar para isso. Mas aí, dentro das minhas emoções, dentro dos meus desejos, o que eu quero? Eu vou chegar lá. Mas será que onde eu chegar vai ser bom para mim? Onde eu chegar vai ser legal? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E depois dessa energia mental, né? Dessa vibração que a gente faz, que a gente costuma dizer que o universo conspira por nós e conspira mesmo. E um dos ditados que eu gosto é aquele que diz assim, não pede porque você pedindo pode receber. E aí se você recebe, você vai ter a responsabilidade de fazer aquilo virar alguma coisa útil. Então cuidado com o que você pede. A gente fala muito de pedir a Deus, olha que ele dá, hein? E se ele der, como é que vai ser? Né? Porque em geral a gente quer porque a gente vê uma outra pessoa com aquilo e acha que a pessoa é feliz, pronto. Eu tendo aquilo, eu vou ser feliz também. Será? Será que a gente sabe administrar esse patrimônio que Deus botou na nossa mão? Ou que poria na nossa mão? Então cuidado com as nossas vontades, que elas acabam se realizando. E aí a gente vai falar da formação das atitudes. Como é que a gente forma uma atitude? Esse livro é bom porque ele fala sobre pensamentos, como os pensamentos influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia. Todas as lições que tem nesse livro, que são ótimas, falam sobre isso, como a gente consegue as coisas pensando, trabalhando o nosso pensamento. E aí a gente vai ver o seguinte, que uma emoção que está lá dentro, mais um pensamento, e nós vamos ver que uma coisa é intuitiva ou instintiva e a outra coisa é racional, né? Uma coisa mais outra dá uma atitude. Então, para eu estar aqui hoje, eu tive que ter uma emoção de querer estar aqui e tive que ter a preparação, que seria o pensamento, o raciocínio, o treinamento, etc., para estar aqui. E aí fez essa atitude minha. Na verdade, eu sempre quis fazer isso, há pouco tempo eu estou fazendo. Por isso, não se chateiem se for ruim a palestra, viu? Mas eu adoro fazer isso. E como a gente fala, se você tem vontade, você chega lá. Qualquer um de vocês, se um dia quiser estar dando palestra, se é que já não estão dando, um dia vai dar. E olha, quando a gente começa a dar palestra aqui, aí tem outro centro que chama a gente, tem outro lugar que chama e pronto. Aí se a gente não quiser, não para mais. Porque atividades são necessárias e os espíritos correm atrás de quem pode fazer. Quem levantar a mão e falar, eu posso, tá frito, porque vai conseguir. É aquele negócio da vontade. Se eu quero, eu vou conseguir.
E aí nós vamos ver o seguinte: atitudes positivas são emoções boas com pensamentos bons. Aí não tem como ser uma atitude negativa. Se eu tenho boa vontade, se eu tenho um bem-querer, né, vai acabar saindo alguma coisa boa de mim ali. E as negativas? É uma emoção negativa, mais um pensamento negativo. Ou uma emoção negativa sem um pensamento que consiga bloquear ela. Vai sair uma atitude negativa. Então vocês já sabem como é que vocês se movem. Pelas emoções que vocês têm aí dentro, de cada um de vocês, e pelo que vocês têm de conhecimento, de pensamento, de intelectualidade, de saber que aquilo é ou não é bom. Tem gente, por exemplo, que chega assim na ponta de um abismo, ou de um prédio alto, ou de uma janela, e tem vontade de se jogar. Um ou outro doido se joga, mas a maioria não, né? Por quê? Porque apesar dessa vontade, e na realidade não é a vontade de morrer, é a vontade de voar, né? Ele sabe pelo raciocínio que não vai chegar a lugar nenhum se fizer isso. Melhor, vai chegar no plano espiritual rapidinho. Então a gente tem o pensamento para dirigir as nossas ações, desde que a gente não deixe que as nossas emoções tomem conta. E muitas vezes tomam, né? Vamos lembrar de quando a gente está no trânsito, que alguém dá uma fechada na gente, o que dá vontade de fazer? Vontade de pegar o carro e ir atrás do cara, xingar ele, não sei o que, bater e tal, papapá. A gente pensa até assim, poxa, quem dera se eu tivesse com um trator aqui. Pois é, nossas emoções, ó. Aí a gente não pensa o seguinte, mas por que será que ele me deu uma fechada? Será que ele não está indo correndo pegar a mulher que vai ter filho? Ou ele soube de uma notícia ruim e está correndo para ver se consegue ajudar? A gente nunca pensa nisso. A gente sempre pensa na gente. Então a gente tem que ter o pensamento corrigido o tempo todo. Porque nós deixamos as emoções trabalharem a gente. E as emoções a gente tem que ir elaborando com o tempo. Olha quanta coisa já para prosperidade, né? Vocês que achavam que não tinha nada para fazer aqui, olha quanta coisa. A gente aprende tudo isso na ULI, é a Universidade Livre do Espírito. Para quem não está ainda matriculado, pode se matricular no curso básico no semestre que vem. Vale a pena. A gente aprende isso tudo. A gente aprende até o que é Deus para mim, o que é Deus para cada um de nós. Vocês sabiam que o meu Deus é diferente do de vocês? Meu Deus é o meu. Ninguém tasca, eu vi primeiro. De vocês é o de vocês. Cada um entende Deus da forma que consegue. Por isso muita gente não consegue entender Deus pelas religiões que tem por aí, aí se acha ateu. É ateu nada. Simplesmente não conseguiu uma explicação para o Deus dele. Mas ele tem o Deus dele. Cada um de nós tem o nosso. O último período da ULI é exatamente nós e nossa religiosidade. É onde a gente aprende a ver o que é Deus para a gente, quem é Deus para a gente e como nós estamos em relação a Ele. Porque Deus está com a gente o tempo todo, nós é que não estamos. Então é muito bacana a gente aprender isso, gente, porque isso faz parte do nosso intelectual, da nossa parte de pensamento, das nossas escolhas. Vamos lembrar daquele funilzinho que tem lá atrás, que as nossas escolhas vão sair de quê? Das nossas emoções, mais nossos pensamentos. Se a gente não tiver uma emoção legal, mas a gente souber que aquilo realmente vai ter consequência ruim, dificilmente a gente vai fazer. A questão é a gente saber, melhor, a gente sabe, né? Mas a gente lembrar do que já passou lá para trás. Por isso que eu falei, nós somos hoje o melhor que nós já fomos. E isso é bacana, porque a gente construiu isso tudo que a gente é hoje. Mas ainda falta muita coisa, né, gente? Muita coisa. É difícil alguém aqui não ter defeito. Todos nós temos defeito. Então nós ainda temos muito o que fazer. Vamos escolher um defeito para tirar nessa encarnação? Será que dá para tirar mais de um? Aí a gente pensa, poxa vida, qual é o meu menor defeito para eu tentar tirar? Por que a gente não pensa logo no maior, né? Que a gente sabe que não, aí precisam várias encarnações, mas a gente tem que ter a consciência. A gente tem que saber para que a gente veio. E aí a gente volta ao início do texto. O que eu estou procurando? O
que eu vim fazer aqui? O que eu estou aqui fazendo no Centro Harmonia? O que eu estou fazendo aqui numa quarta-feira, um dia que normalmente é de tratamento? Eu estou procurando melhorar. Estou procurando ser mais feliz. Ou pelo menos eu estou procurando entender o que é ser feliz. Então a gente tem isso tudo para ver, né? E aí a gente vai ver o seguinte, que a doutrina, ela nos ensina o seguinte: nós somos espíritos, todos somos espíritos, não tem como fugir disso. Para quem não acredita, não adianta, porque a pessoa do lado provavelmente já viu, já ouviu, já conversou com o espírito, deve estar vendo até um espírito do seu lado. Então não adianta querer dizer que não tem, que nós não somos, que somos. Somos espíritos em evolução, então temos que reencarnar várias vezes. Porque em uma encarnação só é muita coisa para a gente fazer. Então, Deus nos deu um monte de encarnações para a gente ter tempo de fazer tudo isso. Na realidade, nós somos imortais como espíritos. Isso é ótimo, porque a gente não vai morrer. Você vai ficar um período no plano espiritual, um período aqui, depois volta e tal. Mas estamos em evolução. E quanto mais a gente se esforçar para entender e para produzir isso, melhor para a gente. Precisamos de esforço, gente. Quanto mais esforço, maior vai ser nosso crescimento. Então não adianta achar que ficar na cama, sem fazer nada, vai crescer. De repente você pode aprender até a meditar, se é que vai aprender, mas não vai chegar a lugar nenhum. A meditação é excelente, estou até estudando isso agora. Mas ela é uma ferramenta, e ferramenta serve para a gente fazer algum trabalho. Sem o trabalho não chega a lugar nenhum. Então, esforço. Quanto maior o esforço, mais rápido a gente chega. É claro que esse esforço tem que ser dirigido, tem que ser um esforço consciente. Não adianta também eu querer levantar um carro que eu não vou levantar nunca. Vou morrer com uma hérnia, com não sei o quê, que eu não vou levantar nada. Então, está aí o nosso racional para ver até onde a gente pode ir. E aí, isso vai dar em uma coisa e em outra. Ou vai dar no sucesso, ou vai dar no fracasso. Mas isso tudo está na lei de Deus. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Porque ninguém, isso aí já é tema de estudos aí, até científicos, nenhum campeão chegou a ser campeão sem fracassar. Não chega. Não chega. Tem até uma história interessante aí sobre Thomas Edison, né? Que quando ele inventou a lâmpada, que deram um número aí, que ele tentou 2.000 vezes, e aí a última vez é que a lâmpada acendeu e não queimou mais. Aí alguém perguntou para ele: mas vem cá, você precisou de 2.000 vezes para inventar essa lâmpada e ela não queimar? Ele falou: não, na realidade eu já comecei a inventar a lâmpada desde a primeira vez. Os insucessos é que foram fazendo o aperfeiçoamento. E é por isso que a gente tem que reencarnar, 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 porque em cada encarnação é um monte de insucesso e alguns sucessos. Mas a gente tem que ter consciência que aquilo vira experiência. E a gente volta para aquele quadro: emoções, mas pensamentos formam atitude. Se eu já passei por uma coisa ruim ou negativa diversas vezes, eu não vou querer mais. Em sã consciência, eu não vou querer mais. Então, eu preciso aprender o que é ruim, né? Eu preciso aprender o que eu não gosto. Se bem que às vezes o que eu não gosto é bom para mim. Se discute muito sobre as crianças, e eu adoro falar sobre crianças, sobre jovens, nessa sociedade em que a gente dá tudo para eles, né? As crianças hoje em dia praticamente não ficam no ócio, não ficam no tédio, porque ou tem alguma atividade para fazer, é escola, é inglês, é balé, é natação, é futebol, não sei o quê, ou tem um computador, um celular, um WhatsApp, alguma coisa, algum joguinho. Então, não ficam mais no ócio. Mas eu vi um estudioso do assunto falando o seguinte, que é no ócio, no tédio, que a gente cria. Então, nós como pais temos que criar situações em que nossos filhos não façam absolutamente nada, para eles poderem desenvolver a criação. Então, olha que interessante. Eu deixar meu filho sem fazer nada, absolutamente nada, eu estou dando uma ferramenta para ele criar. Eu estou dando um desenvolvimento para ele. Então, tudo tem sua razão.
A gente tem que entender isso. Os fracassos têm a sua razão. Os fracassos são aprendizados. Se eu chegar lá, só tiver sucesso, o que eu aprendi? Eu aprendi a chegar lá, mas eu não vi todo aquele esforço, né? Toda aquela, vamos dizer assim, aquela continuidade. Então a gente precisa passar pelo fracasso para chegar ao sucesso. Quanto mais vontade, quanto mais esforço a gente tiver, mais rápido a gente vai chegar, né? Claro que no meio dessa vida toda que a gente tem, que não é muito tempo, mas é relativamente grande, aí 80, 90 anos, a gente muda diversas vezes de foco. Muda diversas vezes de quê? De perspectiva, de felicidade. Então a gente tem que saber o que a gente quer. Porque senão a gente vai procurar uma coisa, mas não é isso que eu quero. Aí vai procurar outra coisa. Parece quando a gente vai para a faculdade, que a gente é muito novo, escolhe aquilo, se forma, fala assim, mas não gostei. Perdi 5 anos da minha vida, gastei um dinheirão, não gostei, vou fazer outra. Tudo bem, faço outra. Não gostei. Então a gente tem que saber o que a gente quer, para a gente não perder tempo. Apesar da gente ter vidas aí, né, suficientes pela frente, mas quanto mais rápido a gente for, melhor para nós. E outra coisa interessante, é como um aluno qualquer na escola. Quando ele deixa de passar, que ele repete um ano, os colegas dele todos passam. E ele perdeu aquela quantidade de amigos. Vai ver ali, vai ver no recreio, vai ver, sei lá, na rua? Vai. Mas deixou de estar junto. Então a gente também tem que se esforçar para estar junto com o nosso pessoal, com o nosso grupo. Aqui na nossa casa, eu pelo menos, eu ajo muito assim, eu tento puxar todo mundo para estar todo mundo junto. O GRUD, que é o Departamento de Infância e Juventude daqui, a gente chama de GRUD porque quem entra lá fica grudado, não sai mais. Mexer com criança é tão gostoso que quem entra, pronto, fica. Então quem tem tempo aqui, normalmente a gente chama para o GRUD. Se alguém quiser trabalhar com criança ou jovem, pode falar que tem vaga, viu? Como é que estamos aí? 10 minutos, tá bom. Então, gente, prosperidade. Vamos voltar lá ao nosso tema. O que é prosperidade para mim? Será que é eu ter? Ter. Quanto mais eu tiver, melhor. A gente vê uns programas na televisão assim que aparecem umas casas extraordinárias, os barcos extraordinários. A gente pensa assim, nossa mãe, mas para um casal, um barco que custa, sei lá, 50 milhões de dólares, e tem até mais caro. Mas por que um casal vai fazer com um barco desse? E normalmente quem tem um barco desse tem mais não sei quantas casas, não sei quantos carros, helicópteros. O que ele vai fazer com isso tudo? Pois é, prosperidade para ele é isso. Ótimo se for. Se ele tiver a consciência de que ele precisa desenvolver essa riqueza para poder distribuir, né, em empregos e compras, etc., tudo bem. Isso falou, inclusive, no nosso texto. A gente tem esse domínio, mas a gente tem que ter a coerência de passar para os nossos semelhantes. Aí tudo bem. Pode ter o que for que não tem problema. A gente sabe de muito caso de gente que é bilionária, que ajuda muito e etc, etc e tal. Foi lá, é o esforço dele. A gente aprende aqui, inclusive, no Espiritismo, que existe a prova da riqueza e a prova da pobreza. Então, tem gente que escolheu ser rico. Olha que interessante. Alguém aqui escolheu ser rico nessa encarnação? Não? Poxa vida. Tentou? Tentou nada, rapaz. Se tivesse falado assim, eu quero ser rico, você tinha ganhado na Mega Sena, achado o volantezinho ali, nem tinha jogado. Porque é uma prova. E a gente precisa de passar pelas provas. E olha, não é uma prova fácil não. Porque é muito fácil a gente, vamos dizer assim, fracassar nessa prova da riqueza. Como é a prova da beleza. Prova da beleza para a mulher é dificílimo. Porque ela fica cheia de homem correndo atrás. Aí ela tem uma família, tem que se cuidar. Prova de beleza para o homem, bom, eu estou achando fácil. Por enquanto tá tranquilo e tal. Tem minha mulher e tal. Mas acontece que tem provas que são mais difíceis. Prova da pobreza. Todos nós vamos passar, gente. Se alguém não se acha bonito aqui, um dia vai ser bonito.
Não se preocupe. Agora, se alguém se acha bonito aqui, perdeu sua oportunidade. É só essa, aproveita. A próxima eu não sei como é que vocês vão ver. Então a prosperidade é o que a gente corre atrás. Mas tem gente que não liga para essa montanha de dinheiro. Simplesmente estar com os amigos, conversando, às vezes tomando um chopinho, batendo papo, fazendo churrasco, vendo o jogo junto, indo para a praia, se divertindo. Pronto. Descobriu a felicidade. Não precisa daquele dinheiro todo, precisa de sobreviver. Nós estamos num mundo em que precisamos de sobreviver. E aqui a gente precisa de dinheiro. Mas não precisa de correr atrás do dinheiro dia e noite. Não precisa de deixar o que gosta. Pode ter dinheiro para fazer o que gosta, mas não precisa ter montanhas de dinheiro, né? Eu pelo menos já tenho certeza que a minha prova não é a da riqueza. Então, já me conscientizei disso, estou querendo crescer de outra forma. Estou ajudando de outra forma. De uma forma que eu não preciso de dinheiro. E aí a gente fala então sobre a prosperidade, só para a gente lembrar, né, gente? Emoção mais pensamento causam uma atitude. E essa atitude tem que ser atitude no bem. Tem que ser uma atitude que a gente cresça. Tem que ser uma atitude que a gente signifique alguma coisa para nós e para os outros. E aí eu pergunto para vocês. E vocês? Como estão produzindo essa prosperidade? Como estão correndo atrás da felicidade? Será que vocês estão empenhados? Será que vocês já descobriram o que é? O que é essa felicidade? Como é que a gente vai chegar lá? Essa é a pergunta mais difícil, né? Que a gente ouvir conselhos, ouvir teorias, etc. é fácil. Mas quando a gente emprega elas, é que fica enrolado, né? Então, a gente chega a essa questão, como eu vou chegar na prosperidade? Eu falo mais uma vez, aqui vocês têm essa ajuda. Vocês vão ter essa ajuda em um monte de lugar. Não é só no Centro Espírita Harmonia que vocês vão encontrar subterfúgio para serem felizes. Não. Ao contrário, vocês têm muito lugar. Aqui a gente conversa muito sobre isso. Aqui a gente fala muito. Aqui uma outra coisa até, que eu também dirijo, e eu fiz questão de abrir, é o grupo de pais aqui. Grupo de pais a gente conversa só sobre isso. Por que em casa não está bem a coisa? Por que meu filho quer tudo e acabo dando? E a gente tem que ter um limite, né? O que eu estou fazendo de errado? E aí é bacana que a gente fala isso, aí um outro pai fala assim, mas lá em casa não é assim não. Lá em casa eu boto o filho para arrumar seu quarto, quando a empregada está de folga, aí eu boto o filho para lavar o carro. Tem alguns estudiosos que dizem, inclusive, que é interessante a gente dar mesada para os filhos, para eles começarem a aprender o valor das coisas, porque tem valor, né? As coisas não são tão fáceis assim. Então a gente tem que ver que para alcançar a prosperidade, a gente também precisa de disciplina e de esforço. E nós, como pais, né, como avós, como tios, etc., a gente tem essa missão de ensinar, pelo menos para as crianças, que são os espíritos que chegaram há pouco tempo aqui, que aqui o negócio não é tão fácil. Mesmo que eles tenham escolhido a prova da riqueza, não é tão fácil. Tá certo? Então, acabamos? Então, ainda tem 4 minutos? Então vamos lá. Temos 4 minutos. E aí eu pergunto para vocês, afinal, alguém aí já sabe o que veio correr atrás? Do que veio correr atrás? Ou pelo menos do que está correndo atrás? Eu tenho ideia do que eu quero. Porque na realidade eu já tenho um monte de ideia do que eu não quero, do que eu não vou chegar. Ser rico é uma delas. Já sei que isso aí eu não vou chegar, então não perco mais tempo querendo ser rico. Nem jogo na Mega. Minha mulher joga na Mega, pede para eu fazer cartão, eu faço para ela. Não, já sei que não é. Mas desde que eu possa viver razoavelmente confortável, possa viajar de vez em quando para fora e tal, ter os amigos, para mim já está bom. Se puder ter um barquinho pequenininho, melhor ainda, que eu adoro barco. Mas se não der, não deu. E aí eu gosto muito de ficar com as crianças, eu gosto muito de ensinar para elas evangelização, um monte de aluno. Então,
É legal isso. É legal a gente ver o que vocês estão querendo. O que vocês estão produzindo, né? É importante a gente ter essa noção. Aonde eu quero chegar, tá? Então eu deixo para vocês essa reflexão, muito difícil para vocês fazerem em casa, antes de dormir, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, para depois saber como chegar lá. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.